Vou convidar a nossa vice de ensino para apresentar nosso convidado de hoje, especial, doutora Cláudia Protz. Então, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje, né, para apresentar essa sessão científica. O nosso convidado é o Gustavo Batista Menezes. Gustavo é um velho amigo, né? Não é um amigo velho, é um velho amigo. Muitas congressos da SBI, ele sempre ajuda a sociedade, ele tem uma conexão grande internacional e ele possibilitou durante até o dia de hoje, né, essa associação com Journal of Oversight Biology, que traz sempre uma mesa para a SBI para estudar a possibilidade da publicação de trabalhos que são apresentados durante o congresso em edições especiais. Então, o Gustavo sempre ajudou muito e é uma das figuras importantes dentro da nossa imunologia brasileira. Fora isso, ele é um dos mais conhecidos por toda essa estrutura de microscopia, inclusive essa semana, né, graças a um projeto que ele tem no Zuckerberg, nós tivemos esse curso de microscopia intravital, que foi conduzido brilhantemente pela Marisa. Alguns alunos participaram, infelizmente havia uma certa restrição, porque o espaço é pequeno para a gente fazer tudo isso, mas esses alunos, e tanto Patrícia quanto o Juliano também fizeram o curso, vão possibilitar a gente passar esse conhecimento para quem tiver interesse. Então, desde já eu agradeço, né, Gustavo e Marisa, por terem possibilitado a gente fazer esse curso por aqui. Então, só para dar mais detalhes do Gustavo, ele é cirurgião dentista, né? Que é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele também fez mestrado e doutorado nessa universidade, ele é doutor em farmacologia, e depois ele fez pós-doutorado também na UFMG, e em imunologia ele foi para a Universidade de Calgary, no Canadá. E atualmente ele é professor associado da UFMG e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Ele é diretor do Lincoln Center of Excellence, Brasil, e diretor do Centro de Excelência PT Bioscience em Pesquisas Interdisciplinares. E diretor científico da Maxilofacial TIPS, investigador principal do Center for Gastrointestinal Biology, que é lá no CB. Então, ele trabalha com imunologia, biologia celular, hepatologia, gastroenterologia, nutrição e desenvolvimento neonatal e divulgação científica. Então, esse é um dos projetos, né, dessa divulgação, de possibilitar que todos os remotos campos do Brasil, aqui não é tão remoto, mas ele tem levado esse curso que ele fez aqui para Rondônia, hoje eu sou de Barra do Garça, Mato Grosso, então em vários locais, possibilitando que, mesmo em condições que você não tenha, que as pessoas não tenham um microscópio confocal, por exemplo, elas consigam fazer essa microscopia intravital. Então, tem sido realmente um trabalho muito bacana. E hoje ele vai falar para a gente justamente sobre a Leukocyte Biology under the eyes of intravital microscopy. Né? Então, vai ser um prazer te escutar. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Claudinho. Eu acho que vocês me escutam bem sem microfone, né? Você tem que falar, acho que pode... Não, acho que precisa. Não? Tá bom, vou deixar aqui então. Pessoal, então, primeiro, é um prazer estar aqui, vendo a Claudinha, que é uma amiga também de muito tempo, uma inspiração enquanto mulher na ciência para a gente no Brasil. E já agradecendo a todos vocês por estarem aqui. O papo de hoje começa, né? Era para ser surpresa, mas... Ih, cadê meu que passa aqui? Começa nessa época aí, ó, quando eu estava em 2008, não tinha um boleto para pagar, nunca tinha tido um projeto CNPq rejeitado na vida, que não tinha projeto CNPq nessa época, né? E eu saí do Brasil, como a Claudia falou, eu era dentista, né? Formei em odontologia. Enquanto eu fiz os primeiros anos da minha prática clínica, eu fazia mestrado e doutorado também. E aí fui convidado para ir para o Canadá para fazer um pós-doc no laboratório do Paul Kubitz. Foi um acidente, na verdade. Eu pedi um paper na internet, não tinha o paper, mandei um e-mail para Denise Carmona, que mandou um e-mail para o Paul Kubitz. Você precisa do paper? Vem aqui para a gente ver o microscópio intravital novo que nós estamos fazendo aqui, que era aquela torre que estou vendo atrás de mim ali, né? E no meu primeiro lab meeting lá do Paul, eu nunca tinha visto um vial de anticorpo na minha vida. Eu nunca tinha visto um microscópio confocal na minha vida. Assim, quando falavam de fax para mim, eu achava que aquele aparelho que passava mensagem um para o outro. Eu não sabia que tinha um fax de célula. Então, assim, eu tinha feito farmacologia e a coisa mais avançada que eu tinha feito na vida era um ELISA.
Eu comprava uma placa pronta e fazia, né? E aí cheguei no Canadá, tinha uma Disneylândia para a gente trabalhar, né? Tinha microscópio confocal, tinha anticorpo, eu não tinha visto essas coisas ainda. Mas eu lembro que o primeiro Lab Meeting mostraram esse vídeo, um aluno trabalha com neutrópolis, que disse que, cara, olha esse vídeo, vocês devem ter visto esse vídeo gravado na década de 50, com câmera preta e branca ainda. Mas é o seguinte, você pega um neutrófilo e põe numa placa de Petri com um monte de hemácia e bactérias, então aquela pontinha ali, né? Esse laser aqui funciona. Esse pontinho aqui é uma bactéria, né? Repara só, tem um monte de hemácias e tem esses caras aqui, né? Quando você olha esse vídeo, esse cara está acelerado, óbvio, tem uma bactéria aqui, ó, mas ele quer essa aqui, tá? Ele negligencia essas células aqui, que não está nem aí para elas. A bactéria tenta escapar dele, ele claramente tem um direcionamento para essa bactéria. A bactéria escapa, é como se estivesse farejando essa bactéria. Ele esquece essa célula de novo, enquanto ele não pega essa bactéria, não para. Quando eu vi esse negócio pela primeira vez, eu nunca tinha visto esse vídeo antes, né? Eu fiquei assim, hipnotizado com esse negócio. Falei, cara, não é possível que isso existe. Assim, isso deve ter sido um artefato. A primeira pergunta que eu fiz para o aluno foi se isso acontece em vivo. E aí foi aquele silêncio na sala, né? Acho que ninguém nunca tinha perguntado isso no lado mídia. Isso acontece em vivo? Na verdade, ninguém sabia. Em 2008, quimiotaxia era uma parada que existia dentro de uma placa de Petri. Por quê? Primeiro que a gente não tinha estratégias confiáveis para você fazer uma imagem disso dentro de um bicho. A gente sabia o quê? A gente pegava tecido, cortava cereal e imaginava que se na 0 hora tinha isso, na 1 hora tinha isso, e na 4 horas tinha isso, essa célula deve ter saído daqui indo para cá. Depois de um tempo, a gente tinha alguma coisa razoavelmente legal, que era isso aqui, ó. Era um videocassete que gravava com a câmera de vigilância interna, adaptada no microscópio, que dava esse tipo de imagem. Com muita boa vontade, você viu uma célula passando aqui dentro? Então, isso era, assim, o auge em 2008. Você tinha uma câmera ligada no microscópio, mas você não conseguia saber que célula que era essa e nenhum tipo de definição tecidual, né? E o problema também é que a lógica na época era o seguinte: inflamação é algo que você induz sistêmico. Então, se você dá paracetamol, o animal inflama todo, você acha que ele inflamou só o fígado, mas ele inflamou o bicho todo. Você dá LPS endovenoso, o pulmão encheu de neutrófilo, mas o LPS não foi para o pulmão, foi para o corpo inteiro. Você dava leishmania na pata, tudo bem, inflamava a pata, mas o bicho tinha uma reação, você não tinha algo assim. Como é que eu vou estudar quimiotaxia se o treco é sistêmico? Não tem jeito, né? E o mais importante depois disso é que as pessoas normalmente não têm habilidade cirúrgica para operar um animal de 20 gramas, né? Eu vi as cirurgias quando cheguei no Canadá, parecia uma chacina. A mesma cirurgia toda suja de sangue, o bicho não durava nada, o bicho morria. Então, quer dizer, o cara mais cabuloso, que era o chinês lá, mantinha o bicho vivo 30 minutos. O que na biologia da inflamação é insuficiente para você entender os processos de inflamação aguda. Uma célula não começou a reagir demais ainda em meia hora. Mas o mais importante, as pessoas são preguiçosas. Porque ficar 4 horas em frente a um computador esperando um vídeo dar certo para você ter um N de 1, ninguém quer fazer. Você fazer um experimento intravital com 5 grupos, com 5 animais, 25 animais vezes 4 horas, são 100 horas de experimento, para você ter um gráfico. Então, isso limitava demais a visualização daquele vídeo que eu mostrei lá em vivo. Que aquele vídeo são 6 horas aceleradas. Que é fácil, né? Você põe no microscópio, em play, lá que fala, vai para casa. Outro dia você pega o vídeo e acelera. E aí, o meu desafio na época foi como que eu resolvo isso tudo de uma vez para tentar ver se aquela imagem preto e branco acontecia dentro do bicho. Então, a primeira coisa foi estudar modelos em vivo que tinham lesões focais, onde a cirurgia tinha que ser boa,
eu tinha que ter paciência. Cirurgia ser boa, eu imaginava que ajudaria, porque eu sou dentista. Então, isso já ajudou um pouco. Eu operava coisa dentro da boca dos outros lá atrás. Então, eu desenvolvi ao longo do tempo um pouco de mão para anestesiar. Eu era cirurgião quando eu fazia odontologia, então eu operava muito paciente. Então, eu tinha uma coisa de gostar de operar, né? E começamos a seguir, então vamos criar um modelo em vivo para quimiotaxia. Já que quimiotaxia era uma palavra que não podia ser usada na mesma frase de em vivo. Era algo in vitro, tá? Então vamos lá. Eu olhei um monte de coisa, vi uns papers, tal, tinha uns lasers que queimavam, o laser custava muito caro, demorava muito a chegar. Vamos fazer um trem barato, então. Pegamos um cauterizador, que é o mesmo que a Maísa mostrou aqui ontem. Que é o seguinte, como é que eu crio uma lesão focal? Será que se eu amarrar uma agulha com a fita crepe, isso lá no Canadá, imagina a quebra de paradigma disso, né? Não, vamos comprar um laser de $12.000. Não, não, vamos usar uma agulha de R$1, né? Amarrar no cauterizador. E aí, será que se eu esquentar essa agulha e encostar no fígado devagarzinho, né? Na época eu trabalhava com fígado, porque tem muito vaso no fígado, é fácil de entender migração. Encostar no fígado só um cantinho assim, será que eu crio uma lesão que o corpo não percebe, mas aquele local ali percebe? E aí, eu pegar esse bicho e ao invés de tirar fatias, eu enganar o microscópio, que eu estava usando um fígado cortado, colocando o bicho inteiro dentro dele. Maísa mostrou isso aqui ontem, né? Então, se eu opero o animal, tiro o fígado do peritônio, mas ainda preso no animal vivo, e faz a imagem nele. E é essa imagem que eu consegui a primeira vez. Então, aqui é a pontinha da agulha que queimou o bicho. Pinguei uma gotinha de iodeto de propídio, que você usa para marcar a célula morta na citometria de fluxo. Marca a célula morta aqui também. Então, isso aqui é necrose. E esses pontinhos aqui é um bicho que a gente hoje tem no Brasil, eu trouxe na época, mas só tinha lá no Canadá na época. É um bicho que tem neutrófilo fluorescente, aquela mesma célula que estava lá. Obrigado, viu? Ótimo, obrigado. Aquela mesma célula lá que estava grandona naquele plaquinha lá, é essa aqui, ó. Tá? Então aqui tem a escala de tempo, minutos e horas, né? Coloquei o bicho no microscópio, então vamos lá ver. Se eu criar uma lesão local, será que essas células migram? Aí, olha lá. Já passou meia hora. Repara só que as células começam a acumular, elas circunscrevem a lesão e começam muito direcionalmente a entrar para dentro da lesão. Então, isso é exatamente aquela plaquinha de Petri, só que agora expandida para um animal vivo dentro de um bicho que está vivo. Então, quer dizer, aquilo que você viu na plaquinha acontece, de fato, dentro do animal. Basta você criar um local para ele ir, filmar aqui, ó. Olha, isso aqui é horas, ó, 1 hora. Olha a estabilidade desse campo. Esse bicho está vivo, respirando, tá? 3 horas, 4 horas. Quando a gente mandou esse vídeo, reclamaram que eu não consigo ver o vaso sanguíneo desse bicho. Quer dizer, ninguém nunca tinha feito. Aí vai o brasileiro e faz. Cadê o vaso sanguíneo? Tá bom. Então, tá aí o vaso sanguíneo do bicho. Aí mostramos aqui que tinha o vaso sanguíneo. E vocês estão reparando que o sangue está vindo para cá e a célula está indo para lá? Ó. E repara só, por dentro do vaso sanguíneo. Estão reparando isso aqui? Cara, isso é 100 anos de imunologia mudado. Porque no livro de imunologia é o seguinte, a célula está dentro do vaso, ela sai do vaso por diapedese e migra para o foco de infecção. Isso é Abbas, Genway, clássico paradigma. Aí veio o brasileiro e fala assim, cara, parada é o seguinte, ela está andando dentro do vaso. Não, não tem como, velho. O sangue está para cá. Como é que essa célula está andando aqui? Mas se eu estou vendo, não, você está tendo um delírio. Essa imagem sua é uma imagem de 2 dimensões. Então, essa célula, na verdade, ela está andando lá de fora do vaso, como todos os livros mostram, e indo para a lesão. Não tem nada de novo nisso. Tá bom. Então, vou mostrar então em 3 dimensões. Então, agora, se eu torno o vaso transparente, você consegue ver que 100% dessas células estão dentro do vaso sanguíneo. Então, você gira o tecido e mostra para o revisor o seguinte, cara, não,
De fato, neste contexto, essas células não precisam sair do vaso sanguíneo para migrar. Tá? Beleza. Parabéns. Você mostrou que ela está dentro do vaso e tal, mas o que está levando essa célula para lá agora? Muito bonito, você não pode publicar isso no Journal of Nice Videos. Não existe essa revista, né? Você tem que resolver o que está acontecendo aqui. O que chama neutrófilo? Então, como todo imunologista acredita, o que chama neutrófilo é quimiocina, né? Arrumamos um bicho que não tinha receptor para quimiocina e pá, a célula não migra. Né? Então, vamos fazer um tracking dessas células, para de fato elas não estão migrando. Quando você olha essas células nesse animal que não tem receptor para quimiocina, olha lá, cara. Não é que ela não migra, migra menos. Mas ainda que as que conseguem chegar lá, migram. Então não é. Isso não explica a parada, né? Não, mas eu vou provar que é quimiocina, então, e pela primeira vez na história, eu vou mostrar que existe um gradiente de quimiocina. Ninguém nunca tinha visto essas coisas. Gradiente de quimiocina é uma parada teórica. A célula migra porque ela vê um pouquinho, gradiente é ser diferente, né? Então você tem um gradiente, tem um pouco aqui, até você chega lá. Vamos corar isso? Vamos. Quando a gente cora o gradiente de quimiocina, pá, coramos o gradiente. Mas, cara, cadê quimiocina dentro da lesão? Não tem quimiocina aqui dentro. Como é que você explica para as pessoas, então, que sem quimiocina, essa célula chega numa lesão? Não tem sentido. Né? Quando você não sabe das coisas, você faz o seguinte, você inventa nome difícil para elas. As pessoas acham que você sabe. Então, nós criamos 3 zonas no fígado. A zona de quimiotaxia, uma zona que nós inventamos esse nome, só nós usamos isso até hoje, que é de necrotaxia, quer dizer, ela anda por cima de células mortas e chega até a lesão. Aí começamos a testar tudo quanto é mediador inflamatório, você imaginar, prostaglandina, leucotrieno, C3A, C3B, integrinas, tudo que você imaginar, nada impedia essa célula de chegar até aqui. Era a força maior que eu já vi até hoje na natureza. Nada impedia isso. Tá? Até que comecei a ler uns trabalhos que falavam o seguinte, teve uma época, aí um momento da evolução, que existiu aqui um trato que a célula fez, provavelmente com a rickettsia na época, provavelmente. É o seguinte, essa bactéria vivia aqui do lado de fora e o mundo era muito hostil para ela, mas tinha umas células mais massa, mais evoluídas, que chamava membrana plasmática, ela tinha essa membrana plasmática. É o seguinte, ó, eu te dou a membrana, você mora aqui dentro, mas você tem que pagar aluguel, você tem que me dar ATP. Só que é o seguinte, como existe um sistema imune ou uma reação muito grande aos seus produtos, se você sair de mim, não tem como segurar a parada, o sistema imune vai te pegar. E a verdade é que, se você olha uma bactéria e olha uma mitocôndria, os mesmos produtos bacterianos e mitocondriais compartilham receptores no neutrófilo. Então, quer dizer, o DNA mitocondrial tem motivo CPG, assim como o DNA bacteriano tem. A parede da bactéria liga num receptor extremamente quimiotático, que é o FPR1, que é um receptor de peptídeo formilado, que no seu corpo hoje, a maior formilação que você tem de peptídeo hoje é em mitocôndria. Então, você carrega em você peptídeos mitocondriais que são extremamente parecidos com peptídeos bacterianos e que ligam a receptores que o neutrófilo usa para achar a bactéria. Então, quer dizer, se você rompe célula e sai mitocôndria, é quase que uma sepse. E se isso acontece no fígado, olha a sorte que eu dei na época, cada hepatócito tem mais de 2.000 mitocôndrias. Então, quando eu furei ali o hepatócito e explodiu o hepatócito, será que ele liberou um monte de mitocôndria e o neutrófilo, na verdade, estava indo atrás de mitocôndria pelos mesmos motivos que ele iria se fosse uma bactéria? Vocês entenderam isso? Então, quer dizer, no fundo, o corpo não estava entendendo
infecção ou lesão estéril. Era uma alteração do status quo normal. Então, não pode ter mitocôndria fora da célula. Se tem, está errado. Então, tá bom. Então, se é isso, vamos arrumar um animal, então, que não consegue enxergar peptídeo mitocondrial. Tá? Então, vamos lá. Esse cara aqui não tem esse receptor. Esse é o nosso controle, né? Só lembrando como é que era lá, o animal controle, com meia hora as células se mobilizam, elas passam na zona quimiotática de quimiocina, mas negligenciam a quimiocina aqui para ir para um local onde tem algo muito mais interessante, que são os peptídeos de mitocôndria, né? Ao passo que se ele não tem o receptor, elas se acumulam na zona de quimiocina, porque esse cara faz quimiocina, mas elas não conseguem achar o núcleo, ou não igual esse cara aqui, olha só, pausar o vídeo ao mesmo tempo aqui, olha a diferença. Então, quer dizer, elas chegam até a lesão, mas não conseguem entrar. Por quê? Porque ela não consegue ter um receptor que cria uma hierarquia na vida dela. Você pode ver quimiocina, mas se tiver peptídeo mitocondrial ou bactéria, você tem que esquecer a quimiocina e migrar. Faz todo sentido, né? Se você fura o dedo com um prego infectado, ao redor da lesão, vai ter inflamação. Mas se a célula não negligenciar essa inflamação e priorizar a bactéria, ela vai parar antes de chegar na bactéria. A bactéria vai proliferar, por quê? Porque, não, fica lá na zona de quimiocina lá e deixa eu quieto aqui. Não, não, não. Hierarquicamente, se existe bactéria, eu preciso priorizar. E os trabalhos in vitro mostram isso muito bem. Se você põe uma quimiocina aqui, o neutrófilo no meio, ele está indo para a quimiocina, você pinga uma bactéria aqui, ele para de ir para a quimiocina e vai para a bactéria. Porque tem que ter hierarquia. O neutrófilo usa fosfatases, PTEN, e outras que direcionam o neutrófilo para onde tem, de fato, células mortas ou bactérias, tá? E isso que nós mostramos nesse paper em 2010, que existe uma cascata onde a célula esquece, ela adere, e tudo isso aqui nós mostramos nesse paper com animal nocaute. Imagina quantas horas de experimento eu fiz para isso. Cada bicho desse aqui ou é nocaute ou tem uma droga envolvida, tá? São 14 linhagens de animal que usamos nesse paper em 2010, tá? Mostrando que ela adere, ela de fato fareja aqui um gradiente de quimiocina, mas ela precisa esquecer esse cara aqui para achar a necrose. Senão ela para aqui e é ineficaz. Entenderam isso? Então, no fígado, isso parece ser muito importante. Isso foi demonstrado depois por nós também em pele. Quando a gente mandou esse paper, uma das 5 vezes que foi rejeitado, pediram para a gente fazer experimento em pele. Tudo em pele. A gente mostrou que o mesmo mecanismo que acontece no fígado acontece em pele também. Depois já demonstraram em drosófila, em coelho, enfim, esse mecanismo é super conservado, mostrando que uma das maneiras de uma célula achar necrose é indo por produtos que estavam dentro da célula, mas que saíram da célula. E hoje a gente conhece esses produtos como dumps, né? Tá? Mas quem trabalha com fígado gosta muito do fígado, porque eu não preciso inflamar o fígado para estudar imunologia. O fígado já tem quase todas as células imunes morando no fígado de maneira natural. Então, ao invés de eu ter que dar uma droga, eu posso só estudar o sistema imune, e eu tenho uma paixão especial por isso, estudar o sistema imune na saúde. Então, o trabalho nosso que está indo daqui um mês, mais ou menos, está quase todo pronto. Eu tenho até buscar as amostras lá em Yale amanhã. O trabalho tem, sei lá, 60 figuras, não tem uma intervenção no animal. Todos os animais são saudáveis. A única coisa que eu fiz foi observar ele no útero até a fase adulta. Então, nós descrevemos a evolução do sistema imune toda ao longo da vida do animal sem nenhuma intervenção. O animal só existe. E eu sou fascinado com esse tipo de coisa. Porque tem muita gente muito boa fazendo o outro lado, e eu achei que a gente deveria estudar as coisas na saúde, inclusive, tá? E hoje, gente, se tem esse monte de célula no fígado,
Como é que a gente vê essas células hoje? Você tem que moer o fígado, porque imagina, quantas células tem lá diferentes, né? Tem que moer o fígado, isolar e ir por citometria de fluxo. Certo? Por quê? Porque o normal de um confocal é você ver o quê? 4 cores. 4 cores é insuficiente para você ver o sistema imune na complexidade que ele existe. Só que o que nós desenvolvemos? Eu conversei com a Nikon e com a BD na época. Começaram a sair uns corantes que passaram os citômetros de 3, 4 cores para 50 cores. Você tem um Symphony hoje que faz 50 cores. Né? Por que eles fazem isso? Eles começaram o seguinte, vão fazer uns corantes que, ao ser estimulado por um laser, ele funciona em vários canais e vão fazer sequencialmente. Então eu faço 4 cores desse, 4 desse, 2 desse, 2 desse, no citometria. Funcionava na citometria. Só que no confocal isso nunca tinha sido pensado. O que nós fizemos? Se mudasse o código do programa do confocal para que ele funcionasse igual um citômetro. Foi o que nós fizemos. Hoje, nós reprogramamos o confocal normal, comprado estoque na Nikon, com R$0. Nós reprogramamos o confocal para ele fazer isso aqui hoje. Então, hoje eu faço 8 cores simultâneas no confocal. Tá? Como é que eu faço isso? Transformando o confocal num citômetro de fluxo. Então, a gente chama de intravital cytometry. Tá? Eu tenho todas as cores que um citômetro de 8 canais faz, só que dentro do confocal. Por quê? Porque nós desenvolvemos, junto com a BD, corantes, que era utilizado para citometria, para ser utilizado em vivo, onde eu consigo utilizar o confocal, os canais todos com laser, desligo esse laser, ligo outro laser, faço mais imagens. Então, esse aqui acabou de ser lançado, isso nem vende direito ainda na BD, nós testamos, funcionou, tá? E quando eles começarem a lançar fluoróforos que brilham em mais canais aqui para frente, nós vamos chegar a 12, 14. Então, hoje nós temos 2 elevado a 7 possibilidades, que dá mais ou menos a imagem desse tipo, em vivo. O que está branco é porque eu fiz o overlay e tinha tanta marcação junto que ficou branco, tá? Mas você consegue perceber, Laura, que tem cores diferentes e mais legal, tá? Você pode filmar isso ainda. Então, você pode ver o sistema imune acontecendo em 8 canais. Se eu separar isso aqui para você ver o que está acontecendo aqui por trás, é isso aqui, ó. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo no animal. E hoje eu controlo cada um desses canais. Então, sabe o gate do confocal, do fax? Você faz gate com bicho vivo hoje. E não só os 8 canais, mas tempo, que eu posso filmar, e posso fazer em 3D. Então, nós temos 12 dimensões para trabalhar no confocal hoje, com o bicho vivo. Tá? Então, isso a gente já tem um trabalho publicado disso. E nós estamos agora com outro projeto que está desenvolvendo isso agora, desde embrião até adulto. Então, nós vamos fazer um mapeamento em vivo do sistema imune do animal ao longo da vida toda, para depois as pessoas poderem fazer a doença que eles quiserem, tá do jeito que eles quiserem. Então, tá? Então, a gente tem aqui maneiras de colocar. Aí, os anticorpos que você quer colocar, você escolhe. Você tem 8. Quero fazer só célula T. Você pode fazer T, CD4, CD8, Treg, gama delta, NK, enfim. Você escolhe o que você quiser, tá? Você tem 8 possibilidades hoje, mais as dimensões do confocal. E o que a gente gosta de trabalhar com o fígado também é que, além dele ter essas células imunes todas, ele é posicionado num local no corpo que favorece interações imunes. O fígado recebe 100% do sangue do seu intestino a vida toda. Então, tudo que você come, bebe e toda a sua microbiota está o tempo inteiro mandando sinal para esse monte de célula que está no fígado. Então, quando a gente vê lá na histologia, o fígado é uma glândula néctar do trato gastrointestinal, eu fico puto com isso. Porque olha um monte de célula imune que tem no fígado que não tem nada a ver, a priori, com ser uma glândula que faz a bile. Cara, é muito mais do que isso. Por quê? Porque você tem essas células posicionadas aqui, não é à toa. Né? E essa é a nossa
o pessoal pergunta hoje, né? Esse fígado, por exemplo, está lotado de macrófagos, só que diferente de todos os tecidos, o macrófago do fígado não está no tecido, ele está dentro do vaso sanguíneo. Então você não tem macrófago tecidual no fígado. A Kupfer mora dentro do vaso sanguíneo do fígado. Por que ela mora lá dentro? Porque quando uma bactéria escapa do intestino, tem que ter alguém lá para pegar ela. A gente consegue filmar isso hoje. Essa aqui é uma bactéria, uma E. coli GFP, que nós temos no laboratório, em tempo real. Isso aqui é tempo real, não tem aceleração aqui, tá? Se eu injeto uma bactéria no sangue do animal, imediatamente uma Kupfer pega ela. Tá? Então, esse sistema imune no fígado, ele não é só brilhantemente vasto, mas ele é brilhantemente geograficamente posicionado dentro do vaso para que, se escapar uma parada do intestino, a gente pega rápido. Mas não só isso. Tudo que vem do seu intestino fala muito sobre você, sobre o que você come, o seu meio ambiente, o que você bebe, a sua microbiota. É muito importante o sistema imunitário no fígado que essas células tenham acesso a isso, né? E é tão verdade que se essas Kupfers falham, na literatura é claro, pacientes com doença hepática têm mais sepse, pacientes com sepse têm doença hepática. É uma relação direta. E é tão direta que uma das maiores causas de morte em criança, bebê, é sepse. E nós não temos ideia por quê. E isso meio que me deixou intrigado uma época. Por que criança morre tanto de sepse? Será que eu consigo, no laboratório, mimetizar a vida de uma criança para entender por que ela tem sepse? O que a gente fez, então? Vamos pegar o animal, então, 0 dia, e vão acompanhar o desenvolvimento desse animal imune ao longo da vida, e vão mimetizar situações na infância onde a criança tem desafios. Qual é o maior desafio da criança na infância? Diarreias. 25% da energia de uma criança hoje é feita para formar o sistema nervoso central e a consciência, o QI dela. Se ela tem uma diarreia na infância e tem uma perda substancial de macronutrientes, você pode condenar essa criança a um QI baixo a vida inteira. Então, você pode ter um monte de Einstein que está morrendo de diarreia no Brasil hoje. Que elas sofrem disso e isso é negligenciado na maior parte do mundo, não só no Brasil, como na África, enfim. Então, a gente tentou o quê? Vamos mimetizar um modelo de diarreia em criança para eu entender as consequências disso e como é que a gente pode melhorar isso, né? A gente pegou, então, a mesma bactéria que causa diarreia nas crianças, deu uma modificação nela para ela ser resistente à ampicilina para poder estudar só ela no animal, e ela é fluorescente também, então eu sei cultivar exatamente as bactérias que eu dei para o animal, e não as que estavam já nele. Então, eu sei exatamente a patogenicidade dessa bactéria, tá? E olha que interessante, conseguimos reproduzir exatamente a mortalidade que tem na população. Mais ou menos 40% a 50% das crianças recém-nascidas que entram em diarreia morrem. E nós reproduzimos isso no animal. E quando a gente foi buscar por que ele estava morrendo, olha que interessante. Não tem bactéria no sangue dele, tem bactéria no fígado dele. O adulto consegue limpar a bactéria do sangue. Se ela chegar no fígado, o fígado mata ela. Se ela cai no sangue da criança, a criança consegue lidar com a bactéria no sangue, mas não no fígado. A bactéria usa o fígado da criança para espalhar para o corpo dela, tá? E claro que a gente queria visualizar isso, só que nesse cara. Então, veja bem, Maísa operou aqui outro animal de 20 gramas. Como é que você opera um animal desse tamanho? Como é que você mantém ele vivo no microscópio com focal por horas para você enxergar isso? E foi, né? Claro que a gente fez. Ó. Microcirurgia, o animal respirando, o fígadozinho aqui e a célula na tela. Por que eu fiz isso? Porque eu sou dentista. Que eu opero dentezinho de criança, menor que um camundongo. Então a gente conseguiu desenvolver um método de microcirurgia com pinça oftálmica, tudo menorzinho, para operar o animal. E olha que legal.
Quando você dá bactéria para um animal adulto, os macrófagos em vermelho aqui, todos pegam a bactéria. Tá? Vou dar um zoom para vocês verem, ó. Olha lá. Você quase não vê bactéria escapando, tá vendo? Olha que interessante. Num animal recém-nascido, olha aqui. O macrófago dele não consegue segurar bem a bactéria. A bactéria escapa no animal. Se a gente fizer o tracking dessa bactéria no animal, olha que interessante. No adulto, ó, a bactéria entra no fígado e para. Alguém pegou ela. Ela não consegue correr. Se ele vai ficando mais novo, ó, uma semana, algumas escapam. 4 dias, várias escapam. No neném, cara, ela faz o que ela quer dentro do bicho. Porque o macrófago dele falta genes importantíssimos para capturar a bactéria. Então, o recém-nascido macrófago deve estar preocupado com outras coisas organogênicas, não pegar a bactéria. Não é a função dele agora, que a priori teria que ser protegido disso, né? Nós estamos tentando agora, com alguns projetos, ver se eu consigo mudar esse panorâmica gênico do macrófago recém-nascido, ver se eu consigo melhorar a capacidade dele, né? E por que que é tão diferente? Por que que o sistema imune do neném é tão diferente do adulto assim? Por muitos anos, acreditar o seguinte: bebês são mini seres humanos. Vamos ver se isso é verdade. Para entender o sistema imune todo do animal, citometria de fluxo não funcionava naquela época. Por quê? Porque tinha muito overlap de canais. Eu usava 4, 5, 6 anticorpos, já era um problema, 7 dava overlap, então a gente conseguiu uma técnica chamada citometria de fluxo por espectrometria de massa. Como é que é isso? Ao invés de eu colocar um fluoróforo num anticorpo, você põe um metal nele. Esse metal, se ele tem 170 de número atômico, ele não tem overlap com 171, que é outro metal. Então a gente faz o quê? Nós conjugamos 35 anticorpos diferentes, com 35 metais diferentes, evaporamos essas células a 7.000 Kelvin e medimos o espectro de massa dela, que dá mais ou menos um negócio desse tamanho aqui. E ele clusteriza as células de acordo com a similaridade que ela tem de expressão. Então aqui, olha, então você tem metais pesados que o corpo não tem, conjugado a anticorpos que nós conhecemos. Então, isso me possibilita fazer uma análise, né, gigante. Então, cada um desse número aqui, ó, é um metal diferente. Então, você tem metais, você não usa cálcio, por exemplo. Cálcio seu corpo tem. Você usa, por exemplo, gadolínio, que o seu corpo tem pouco, ou quase nada, né? Você usa eutérbio, você usa neodímio, você usa coisas que o corpo não tem. E aí, o que acontece? Resumindo essa conversa toda, nenhuma célula do fígado de recém-nascido está igual lá, igual é na adulto. O resumo é esse. Nada é igual. Nada, tá? Nem célula T, nem NK, nem célula B. Nem... E mais interessante é o seguinte, o fígado, ele é muito mais mieloide na infância do que o tal do órgão linfóide do adulto. No adulto aqui, ó, o fígado é basicamente linfóide, igual os livros falam. Fígado é um órgão linfóide no adulto. No adulto. Na criança, ele é mieloide. É uma outra história. Um outro órgão, uma outra conversa. Então, não adianta pegar animal novinho e falar assim, posso fazer experimento com ele, que ele é um mini adulto. Não, ele não é. Ele é um outro bicho. Tá? As diferenças são dramáticas, não só da quantidade de células, vou mostrar mais para frente, como essas células são também. Tá? E como é que elas estão? Se aquilo ali é site-off, é fax, é só ponto. Vamos ver esses casos ao longo da vida, então. Olha lá. Granulócitos, dia zero, realmente, cara. Olha um monte de granulócitos. Foi um paper aceito nosso ontem, inclusive, no Leukocyte Biology, esses dados aqui. Se eu pego essa imagem de intravital de um adulto, esse cara tem sepse. Não pode ter esse monte de neutrófilo no fígado, porque no fígado do adulto é assim. Esse é um adulto saudável.
Esse cara aqui é só um bicho que acabou de nascer. Não tem nada de errado com ele. Olha a quantidade de neutrófilos no fígado dele. E ao longo da vida, o que acontece? Ó, eles vão sumindo, tá vendo? Esses neutrófilos vão saindo do fígado. E mais importante, da segunda para a terceira semana, tudo muda. Vamos ver um outro tipo de bicho agora. Vamos ver agora um outro tipo de bicho. Esse bicho aqui é diferente. Ele tem duas fluorescências naturais. Uma marca em verde o receptor de fractalquina, que mostra o seguinte: se esse cara expressa verde, ou ele é uma dendrítica madura, ou ele é um precursor de fagócitos. Se eu contracoro ele com F480, eu marco macrófago. Só que, se ele expressa os dois, essa célula está imatura, já isso aqui é um precursor, embora ele um dia possa ser um macrófago. Então, nesse foco aqui é o seguinte: se você vir verde ou amarelo, essa célula está imatura. Se você vir ela só em vermelho, ela é madura. Olha o neném. Você tem uma bagunça de célula. Tudo diferente. E no adulto, você tem basicamente macrófago. Amadureceu. Ao longo do tempo, mesmíssima coisa. Ele vai se tornando de um complexo amarelado verde para um complexo vermelho. Então, a maturação. Então, trabalho por trás disso, explicando direitinho, mas, de novo, tá? Terceira semana, tudo muda. Então, eu mostrei agora neutrófilo, mostrei fagócito. Cara, a história é a mesmíssima com célula B também. Fizemos um bicho que é célula B fluorescente, olha lá. Na célula B ainda é mais interessante, porque lembra que eu falei que no adulto o sistema imune está dentro do vaso? No neném, cara, é diferente, olha só. Elas estão em ninhos, no parênquima. Enquanto no adulto, elas moram dentro do vaso. E olha que bonito, olha. Isso é um ninho de célula B, ó. E olha que interessante. Nós conseguimos filmar algumas delas que estavam no parênquima e decidiram que deveriam morar no sangue. Olha lá. Foi embora. Então elas migram ao longo do tempo do parênquima para o vaso. E o que isso intrigou a gente? Será que esse monte de célula B imatura no fígado está lá por quê? Por que você tem tanta célula imatura no fígado do neném? Será que essas células, na verdade, elas estão aqui aprendendo como é que é a parada do neném ali, o que ele come? Pensa só. Uma mulher engravida aqui na Bahia, comendo acarajé, vivendo bem, vatapá, caruru, pá. Muda para Finlândia. Lá vai comer só Häagen-Dazs. Aí pensa o seguinte: esse bebê aqui da Bahia vai nascer na Finlândia. Você concorda que é outro ambiente? Aqui na Bahia, ele ia andar ali no Rio Vermelho, ali, descalço, ir para a praia, cair para o chão fora, machucar. Na Finlândia, não. Lá vai beber água da sigla. Né? Ele vai viver num ambiente muito limpo. O sistema imune não pode ser o mesmo. E como é que esse bebê que tem um fígado só vai aprender essas coisas? Será que essas células, então, elas têm uma plasticidade no sistema imune, no fígado, para ele aprender os recados do intestino então vão compor o sistema imune? Será que elas saem daqui, o fígado é um ninho dessas células? É difícil provar isso. Como é que eu provo especificamente que uma célula que morava aqui dentro foi para um outro órgão? Como é que eu coro só essa célula? Se eu dou um anticorpo endovenoso, vai corar o bicho inteiro. Se ele é GFP, é do bicho todo. Não existe um promotor imune hepático. Mas tem um bicho, que é o seguinte. Esse bicho, ele chama CAID. O que esse bicho faz? Ele é todo verde. Fluorescente verde. Mas, se eu jogo um laser nele, num lugar específico, essas células que viram esse laser ficam vermelhas.
Entenderam isso? Você tatua a célula só onde o laser pega. Como é que faz isso? Você pega o nenenzinho aqui, anestesia ele com isoflurano, coloca um laser, e aí, cara, coisa de brasileiro, né? Pega um papel alumínio, faz um furinho, faz uma mira aqui e irradia só o fígado. Então agora, esse laser pegou especificamente o fígado desse bicho. E tá lá a confirmação. No meu tá melhor aqui, eu vou até melhorar essa imagem depois. Mas tem um pontinho vermelhinho no fígado. Quer dizer, nós fotoconvertemos as células só no fígado. E a prova tá aqui, ó. As células fotoconvertidas B. Aqui eu fiz B porque eu queria entender mais a célula B. No fígado, no dia 0, convertidas, tá vendo? E elas desaparecem ao longo do tempo. Por quê? Porque elas foram morar em outros órgãos. Começa a aparecer célula B na medula óssea, no baço do animal, e olha só, você fotoconverte células no fígado, elas somem e migram para outros órgãos. Então, quer dizer, o seu fígado armazena células B, produtoras de anticorpo, que vão sair do fígado do neném e compor o seu pool de célula imune no corpo inteiro. Então, pensa a importância que é a nutrição do recém-nascido. Porque essa célula está sendo educada no ambiente que ela acabou de nascer. E ela vai morar na sua medula óssea, no seu baço, e vai fazer, depois eu mostro esses dados todos, já está tudo pronto. Essas células são produtoras de anticorpos. Se eu dou essa célula para um bicho que não tem célula B, ela vira uma célula B competente nesse bicho, fazendo anticorpo, tá? Então isso é fascinante para a gente, né? Porque se essas células estão no fígado e migram para outros órgãos, será que de fato, se você mudar a dieta do animal, você muda a vida dele? Vocês entenderam isso? Se elas estão no fígado, eu estou te dizendo que elas estão recebendo input gastrointestinal para mudar o sistema imune. E se eu mudar isso? Antes de mudar, vão só entender como é que é ao longo da vida, porque o bicho muda a dieta ao longo da vida. Então, olha lá. Vários genes de metabolismo, a priori, de todos os tipos de macronutrientes que você tem. De cara, o animal do dia 0, do dia 4, não é igual ao adulto. Então, o seu metabolismo do neném não é igual ao do adulto. Ao longo do tempo, o bicho vai mudando a dieta, ele vai comendo, parando de mamar, vai comendo maravalha, comendo ração, ele vai alterando a resposta, o metabolismo dele. Especificamente 2 e 3 semanas. Você lembra que eu frisei que as células somem nas 2 e 3 semanas, granulócito e todos os precursores de fagócito, e o metabolismo também. O que acontece nesses dias aqui da vida do animal? É quando ele é desmamado. Será, então, que essa mudança na dieta muda o animal? Só tem um jeito de provar isso. Eu tenho que mudar a hora que ele é desmamado. E fazer algo que a gente faz muito bem na sociedade, tristemente, que é desmamar o bebê precocemente. Porque a pressão é, volta rápido para o trabalho. Amamentar não vale de nada. Dá fórmula. Vão trabalhar, deixa o menino em casa. Não estou criticando o processo. Só estou citando o processo, é esse. Cada vez mais é mais difícil a mãe ter tempo com o menino. Ou com a menina. Tá? De novo. Não estou falando nada que quem não quer dar de mamar, isso é uma coisa da mãe e do filho. Mas o fato é, existe uma pressão para que esse tempo seja cada vez mais curto no mundo inteiro. Independente se você concorda ou não, isso é um fato. Né? Então, vamos tentar, então, o seguinte. Se eu pegar esse animal e forçar o desmame dele, eu estou alterando a dieta dele, certo? Será que muda o bicho? Mas não é simples assim, né? Eu tenho que ensinar ele a comer, né? Então, o que eu fiz, então? Peguei uma mãe que tinha uns menininhos lá, separei uns irmãozinhos antes e deixei uns mamando na mãe. E depois eu fui estudar os animais. Então, eu fiz um protocolo de desmame precoce, tá? Só que eu tenho que ensinar o bichinho, né? Olha lá. Tem que ensinar ele a beber água. Um por um.
Porque se eu não ensinar ele a beber água, ele morre, perde peso. Então eu separo ele 2 semanas, ao invés de dar 3 e 4, eu tenho que dar água para ele, né? Olha lá. 20 em 20 minutos, pegar os bichinhos, dar aguinha para eles, na mão, tá? E tem que ensinar ele a comer também, olha lá. Você esfarela a ração na cabeça dele, ele aprende a comer ração. Viu, irmão aqui, irritante, né? Tem a comida aqui, mas o irmão quer comer a comida do outro irmão. O bicho também é igual a gente, tá? Então vamos lá, então. Vocês vão ver que agora é um heat map dos genes metabólicos do animal. Se está esverdeado ou perto de preto, verde, está muito perto do normal. Se está vermelho, está alterado. Comparando o irmão que estava com a mãe, mamando, com o mesmo irmão que comeu ração, 1 semana antes, tá? Depois de 2 dias que você está comendo ração, alguns genes começam a mudar, estão vendo? Tudo gene metabólico, tá? Carboidrato, lipídio, xenobiótico e tal. 2 dias. 4 dias depois, o bicho é outro bicho. Outra história. 4 dias não mamando na mãe. Tá? Você concorda que mudou a face metabólica do animal inteiro, né? Até quando? Será que é momentâneo? Ou essa mudança vai acompanhar o animal a vida inteira? Desmamamos, então, animais nenenzinho e simplesmente esperamos ele ficar adulto para ver como é que ele era em relação ao próprio irmão dele. O irmão que mamou na mãe e parou de mamar porque quis, o outro que eu tirei da mãe e acompanhei a vida inteira, tá? O animal normal tem essa expressão gênica aqui, os mesmos genes, o irmão dele no adulto. Então, ele é um outro adulto em relação ao irmão dele aqui, tá? Muda o metabolismo do animal para sempre, então. Uma simples mudança na dieta muda. Mas e o tal do sistema imune? Dá para ver também, né? Será que o sistema imune do animal também mudou? Presta atenção nisso aqui. Esse foi até mais dramático. Esse eu fiz 3 protocolos. Eu fiz um que eu nunca separei o animal da mãe. E morou na casa dela. Esse cara eu separei ele normal. E esse eu tirei ele 1 semana antes. E fizemos infecção nesse animal. Um dos principais preditores de morte em criança é perda de peso. Então, olha a variação do peso do animal. Quanto mais tempo ele morou com a mãe, menos peso ele perde na infecção. E se você quantifica isso em bactéria, é completamente coerente. Quanto mais tempo ele morou com a mãe, mais ele mamou na mãe, mais ele teve contato com a mãe, menos ele perde peso, menos bactéria ele tem. Quanto mais rápido se separa da mãe, mais ele sofre. Linkando, então, aí a evolução dietética. Eu tenho dados que eu posso mostrar da próxima vez que eu vier aqui de microbiota também. Se eu altero a microbiota do animal, eu mudo completamente o perfil de células B desse animal. É um perfil que está para sair daqui uns dias, tomara. Onde a gente fecha o ciclo: dieta, microbiota, metabolismo, sistema imune ao longo da vida. Em animais que simplesmente não têm nenhum tipo de doença. Raramente a gente infecta esses animais para entender isso aqui. Mas o básico do entendimento é: ele lida pior com a infecção porque ele é um pior animal em termos de saúde. Se alterou o balanço dele com o ambiente quando você mudou o normal da dieta dele. Então, quer dizer, nós estamos agora com a sociedade com esse misto de pessoas. E nós não temos ideia por que algumas pessoas simplesmente têm mais infecção do que as outras. Por que umas têm mais alergia alimentar do que as outras. Por que umas simplesmente têm esclerose múltipla e outras não. Por que umas têm doença autoimune e outras não. A chave pode estar, inclusive, no entendimento de como nós estamos lidando, na maior parte das vezes, com este grupo de pessoas aqui. Cada vez se separa mais rápido o filho da mãe, cada vez ele come pior mais cedo. Você tira do peito para dar leite ninho.
para dar nã, para dar papinha. Quando você lê Sapiens, do Yuval Harari, mostra claramente, nas grandes colheitas de trigo, na pressa da mãe voltar para colher trigo, ela colhia o trigo, fazia a papinha e dava a papinha para o bebê. Olha isso. O trigo fazia a mãe largar o bebê em casa e não dar o peito, mas ela usava o trigo para fazer uma papinha para o bebê comer. 50% de mortalidade naquela época. Aí a pergunta é, quem colonizou quem? O homem colonizou o trigo ou o trigo colonizou o Homo sapiens? Quem está mandando na história? Porque o trigo, cara, não nasce em qualquer lugar. Trigo precisa de terra fofa, água, gente trabalhando, tirando as ervas daninhas lá e tal. O ser humano larga a cria dele para cuidar do trigo. Então, essa é uma perspectiva interessante de quem coloniza quem no mundo. Né? Hoje a gente lida muito mais com esse tipo de coisa aqui. Né? Nós estamos muito mais julgando o time, onde você muda drasticamente o destino das pessoas por razões muitas vezes fúteis. Né? Então, gente, fechando aqui hoje, espero que vocês tenham visto um pouco sobre como que o sistema imune é completamente diferente em recém-nascidos, em relação aos adultos. São seres diferentes e a dispersão futura do animal ao longo da vida dele, quando ele é neném, é mais ou menos o ângulo que você joga uma flecha, né? O ângulo pode ser pequeno no início da vida, mas a consequência vai ser muito grande na fase adulta, né? E o fígado ele muda completamente de um órgão mieloide no início da vida para um órgão linfóide no adulto. Então, a frase o fígado é um órgão linfóide está incompleta. Depende de que época que você olha ele. Tá? Estou falando de fígado aqui porque a gente usa o fígado como modelo, mas essas verdades podem ser seguras para outros órgãos também que a gente não trabalha tanto ainda. Tá? O metabolismo ele é só completamente estável depois que o animal passou pela última grande mudança de dieta da vida dele. Só que se você assume que você pode ter grandes mudanças de dietas ao longo da sua vida, você pode nunca estar, de fato, metabolicamente maduro. Se você a vida inteira está mudando a dieta, você come mal, melhora, piora, melhora. A gente fez projeto no laboratório uma vez, que nós vamos continuar a fazer, que era, eu dava torresmo e cachaça para o animal, sexta, sábado, domingo, só. A gente dava gordura e álcool para ele sexta, sábado, domingo. Segunda, terça e quarta, eu não sei se ele sabia, mas segunda, terça e quarta, quinta e sexta, e quinta, ele comia ração normal. E comparamos um cara que bebia todo dia. E comia torresmo todo dia. Quem que era pior? O que comia só sexta, sábado, domingo. Não quer dizer que os dois eram saudáveis. O outro cara era podre, mas era um pouquinho menos podre do que eu comia só sexta, sábado, domingo. Quer dizer o seguinte, dieta ruim é ruim independente do programa. Então, esse lance de beber sexta, sábado, domingo, tá tudo bem, cara? Parece que não tá, infelizmente. Infelizmente, parece que não tá. Porque se você contar bem, sexta, sábado, domingo é tipo 40%, 30% da sua vida. É muito tempo. Né? E essas flutuações na dieta parecem ser muito drásticas para o metabolismo do sistema imune. Então, essas dietas sanfona, né? Eu como muito bem, aí eu perdi 2 quilos, eu mereço, eu vou me permitir, aí, entendeu? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, porque o sistema imune reage a isso muito avidamente. Isso pode ser um dos motivos de desbalanços metabólicos. E, obviamente, né, a sua agenda de dieta guia completamente a sua vida, especialmente em crianças. Tá? Queria agradecer aqui
Aqui tem a foto de quase todo mundo que trabalhou nesses dados inteiros. Tem vários trabalhos misturados aqui. Felizmente, eu trabalho num grupo onde eu tive mulheres brilhantes que trabalharam comigo. Várias delas hoje estão nos Estados Unidos, tá no MGH, está em Harvard, é professora, está comigo ainda, trabalha com patente, é do Albert Einstein, está em Harvard, está na Bélgica. Então, assim, a Maísa hoje é chefe do maior projeto de democratização de bioimagem do mundo, que é o Bioimagem Brasil, que está aqui com isso, inclusive, uma iniciativa que a gente conseguiu um patrocínio da Chan Zuckerberg. A gente tem o prazer de ir todo ano no Vale do Silício conversar com as pessoas simplesmente como que nós vamos distribuir o dinheiro no mundo para fomentar a bioimagem, né? Tem o financiamento das agências, trabalho diretamente com a Nikon, não porque eu ganhe dinheiro, mas porque lá eu tenho como desenvolver as coisas para vocês aqui. Então, eu espero que tenham visto que imagem sozinho é bonito, mas combinado com outras técnicas, ideias boas e muita força de trabalho, pode dar muita coisa legal, tá? Se vocês acharem que qualquer coisa que a gente fez aqui é interessante, esse é o meu e-mail, esse é o nosso projeto, a gente tem um Instagram que a gente publica essas coisas, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Claudinha. Obrigado, pessoal. Bom, eu estou aqui sem palavras ainda. Realmente é impactante e é fantástico, né? Tudo isso que você está fazendo. Eu tenho várias perguntas, mas eu acho que eu vou conversar com você depois. Inclusive sobre conceitos de sistema imune. E eu acho que foi realmente demais. Peraí, que isso é fácil. Mas, Gustavo, você é um gênio, não há dúvida nenhuma. E persistente, né? Direcionado, com perguntas extremamente interessantes de uma criatividade científica que eu realmente desconheço, assim, de ter visto alguém tão criativo, né? Eu acho que essa sua formação mista faz com que você tenha essa capacidade e generoso, né? Bioimagem é isso, né? Essa coisa fantástica. Eu tenho uma pergunta. Você falou em gordura, álcool e açúcar. Vocês, como é que foi essa questão da análise da mudança da dieta com açúcar, né? Porque açúcar parece ser o maior criminoso de todos. Se mistura tudo isso, açúcar, gordura, a gente vai dar. Agora eu fiquei curiosa se vocês chegaram a fazer essa mudança precoce ou até tardia, né? Com a nossa dieta. A gente deve comer açúcar, né? Pois é. Depende do açúcar, talvez, né? Certeza. A Maísa, inclusive, feliz que ela está aqui por isso. A gente tem... Eu vou só introduzir a resposta, e é ela que vai responder, que ela tem muito mais prioridade. Obrigada para a Maísa, que é fantástica. Não é? Pois é. E agradecer a ela que está Opa, aqui, obrigado. está com a gente. Ela é parceira, ela é paciente. E uma pessoa realmente extrema. Vai ficar com ela 6 meses. Tá bom. Eu acho que você vai Combinado. perder ela por 6 meses. Tá bom, tá tudo bem. Obrigada. Eu acho que ela pode responder melhor do que eu, né? Assim, ela tem um projeto para aí. Ela tem um projeto grande que a gente fez com a Research Diet nos Estados Unidos, que eles fazem dietas que imitam a vida real. Então, tem uma dieta que imita Nutella, dieta que imita óleo de palma, dieta que imita um monte de coisa. E ela tem um projeto grande da sua resposta meio que com gorduras. Ela fez um trabalho grande onde nós testamos todas as gorduras comercialmente disponíveis só como gorduras. No mesmo teor nutricional, tudo igual, e ela tem a resposta disso. E tem um projeto que ela já está fazendo, que é substituir essas dietas de neném por alto teor de carboidrato. Pode falar um pouco sobre isso aí. Ela me fez sonhar com uma prova tanto da Espanha, meia-noite. Uma aula das gorduras que é ver. Bom, primeiro,
a questão do açúcar. Esse projeto que a gente tem, que a gente publicou das gorduras, então, eu até mostrei um slide na aula, já vimos que os camundongos, quando eles se alimentam com gordura, com dietas ricas em gordura industrializada, esses animais têm um grande dano hepático. Então, tem uma esteatose alta, eles são mais suscetíveis à infecção, e não são animais que comem demais, não está além, é um pouquinho de gordura. Todo eu falei na aula, é comer uma colher de Nutella todos os dias. Então, tem um dano enorme. Mas não é só Nutella. Barra de cereais, chocolate, sorvete. E o que é mais grave é que essas gorduras, elas têm substituição à gordura trans que foi proibida. Então, as que entraram no lugar são piores que as gorduras trans. Mas aí você me pergunta, mas se eu não comer Nesquik, se eu não comer, então, barra de cereais, se eu não comer Nutella, onde mais que tem essa gordura? Fórmula infantil, não, todas essas coisas. E aí a gente migra para a questão do açúcar. Essas crianças que são desmamadas, o que substitui? Então, normalmente, mundialmente, essas crianças que são desmamadas antes do tempo, a alimentação delas é rica em açúcar. Porque a maioria não tem dinheiro para comprar uma fórmula, para comprar um NAN, que seja. Elas vão tomar leite mineral. Então, a dieta rica em carboidrato, é o nosso próximo passo. Só que, voltando na dieta rica em gordura, a alimentação do ser humano hoje não é só uma dieta rica em gordura, geralmente é associada a açúcar também. Então, esses animais recebem a dieta junto com a gordura rica em frutose. Não a frutose da fruta. A frutose artificial. Então, assim, não é uma laranja, é como se uma colher de Nutella você estivesse comendo 20 laranjas, sem as fibras da laranja, sem as outras vitaminas da laranja. Então, é uma dieta rica em gordura, mas também rica em frutose. Mas a gente sabe que nesse contexto dessa dieta não era o açúcar. Porque se fosse açúcar, outro grupo que tinha só a frutose, não tinha gordura, teria sido igualmente ruim, e não foi. Então, está em processo esse estudo de combinação dessas dietas ricas em açúcares, porque é a realidade dos nenéns desmamados antes do tempo. Então, a gente vê o que acontece com o neném desmamado antes do tempo, mantendo uma dieta mais ou menos ok. Então, imagine esse neném que foi desmamado antes da hora e ainda é submetido a uma dieta muito ruim. Eu acho que existe também uma falsa impressão que no desmame a criança vai ter fórmula. Isso não é a realidade da maioria do mundo, né? Fórmula é muito caro, você não consegue pegar uma fórmula de qualidade no posto de saúde, nem na frequência que você precisa, então acaba que substitui. Eu já vi bebê mamando mamadeira de feijoada. Então pensa isso. Correu um vídeo na internet uma época, um nenenzinho de 2, 3 anos, gigante, e achavam engraçado aquilo. Que o bebê, a mãe abria um buraco no biquíni, passar a feijoada batida. Que é o que tinha. Então, assim, a gente tem essa bolha, assim, não, mas tudo bem. É óbvio que o NAN é bom. Cara, não é que ele seja ruim, ele está longe do seu leite materno, mas NAN não é para todo mundo. Então é leite de vaca. Como o leite de vaca às vezes não é tão bom, põe açúcar. O bebê aprende a gostar de açúcar. Ele não nasce gostando, ele aprende. Então, essa bolha que a gente vive, quando a gente fala assim, não, é tranquilo, você pode mamar, que você compra Aptamil, 50 conto a lata, entendeu? Não existe isso. Então, é o que ela falou muito bem. A realidade é você substituir bebês por dietas ricas em carboidrato e é muito difícil comer gordura sem carboidrato associado hoje. E é difícil comer carboidrato sem gordura também. Então, E a combinação gordura e açúcar é muito boa. tem também o trabalho da Ana Caetano, que fala, né, sobre o sal no intestino, que o sal induz muito mais TH17 do que até o açúcar. Então, tão vilão quanto. Eu vou passar aqui primeiro para a Jaqueline, se você só um instantinho, que ela é aluna. Bom dia, professor. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui assistindo sua aula. Minha dúvida é a seguinte:
claro a mudança do metabolismo, né, desses camundongos quando você faz o desmame. Mas eu queria saber o que seria mais determinante, se o mais determinante é o desmame em si ou a introdução de uma dieta. Assim, se esse camundongo continuar mamando e se a gente introduz a dieta, se isso da introdução da dieta consegue mudar completamente quando vai se metabolismo, mesmo mamando, eu pergunto porque, assim, eu mamei até 3 anos de idade, eu quero saber se isso teve algum impacto, ou se quando introduziu a dieta ali com 6 meses, se isso já foi capaz de mudar o metabolismo. Você chama como? Você falou? É o seguinte, essa pergunta é muito boa. Um conceito que eu também tinha um pouco distorcido e que eu aprendi é que o desmame, pelo menos no camundongo, ele é um período e não é uma linha. Então, assim, no camundongo, nós fizemos um experimento uma vez que eu procurei ração no estômago do camundongo todos os dias da vida dele, até eu achar. Começamos a achar ração com 10, 12 dias de vida. Ele parou de mamar leite só com 22 dias de vida. Quer dizer o seguinte, que ele vai naturalmente comendo outras coisas e mamando na mãe. Então, o normal, que acontece no ser humano também, é o bebê sendo introduzido e continuar mamando. Eu não saberia te dizer se é possível você desmamar um ser humano direto, assim, ó. Você não mama hoje, vai comer. Geralmente você faz o quê? Você vai dando leite externo e substituindo. Então, o que você mamou até 3 anos, eu acho assim, eu não sei por que você parou, talvez porque sua mãe não quis mais, você não... Ah, tá. Eu tenho um tio que mamou o leite de 2 irmãos. Ele mamou até os 6 anos. Aí a minha avó falou assim, você quer mamar? Então pega uma torinha de lenha para fazer um fogo aqui. Então era desse jeito, ele mamou o leite dele e dos 2 irmãos mamando junto. Então, e isso, na época, era algo espetacular para a criança, porque não tem relato que leite materno faça mal para alguém, né? Mas eu acho que o que aconteceu com você é o mais comum e o mais natural, que é você ir mamando e introduzindo a dieta sólida. E aí, quando há um acordo, no seu caso, nasceu outro irmão, mas acontece muitas vezes da criança não mais mamar. Então, assim, o que a OMS diz é que no mínimo 6 meses. Mas não quer dizer que tem que parar com 6. Então, no animal, na natureza, eu acho que se desmamava muito igual ao seu caso. Nascia um outro irmão, competia, aí um outro largava e ia comer para lá. No camundongo, demora de 15 dias a 20 dias do desmame do animal. Aí ele nasce dentinho, começa a machucar a teta da mãe, a mãe começa a não dar mais mamar para ele. E aí ele passa a roer ração, aí nós mesmos separamos. Na natureza, eles se dissipam, né? Então, acho que o que aconteceu com você foi meio que normal. Acho que 3 anos é um tempo, assim, médio, muito bom para a criança mamar. É raro isso hoje. Então, eu acho que você teve um tempo muito bom de amamentação. Isso deve ter te feito muito bem, tá? Bom, eu, na verdade, me permiti fazer, talvez, iniciar até parabéns. E eu queria dar um testemunho. Como eu sou mais velho, 68 anos, eu me impressiono quando eu não vejo alguns colegas meus aqui presentes. É ruim você criticar quem está ausente, mas foi um privilégio assistir sua palestra. Obrigado. Eu vou lhe dizer que eu tive dúvida se viria. Eu estou como coordenador do CEA de Biotecnologia do CNPq, com 50 propostas para avaliar, em prazo exíguo, e se eu tenho que ficar avaliando, mas senão eu vou ver essa coisa porque eu achei diferente. E quero dar um testemunho, foi um privilégio estar aqui, que aprendi muito, e fico feliz em ver que no Brasil tem pessoas como você. Obrigado, senhor. Competentes, né? Eu diria que é uma pessoa que, na sua palestra, a gente pode perceber que você vai avançar o conhecimento científico, tecnológico, né? E traz muito de inovação. Então, você tem que ser paradigma que está presente. Obrigado. Eu vou deixar algumas preocupações. Você não precisa me responder agora, talvez para você. Com relação à célula de Kupfer,
me intriga aquela eu sou patologista, formação, sou médico patologista. Olha, é uma célula que fica lá parada para fagocitar. Mas interessante, eu li alguma vez que ela talvez tivesse um papel também de regular fluxo sanguíneo. Uhum. Começar, bota o braço do outro lado, assim, no sinusoide, e aí direciona. Não sei se você Certeza. tem visto isso. Tem. A outra coisa é o interesse pessoal. A gente trabalha muito no nosso grupo leptospirose. Quando se infecta por leptospirose no modelo experimental, tem um trabalho feito com nossos pacientes. Aqui tem um aluno, ex-aluno nosso, Daniel, e depois com o Mathieu lá na França. A leptospira entra no rato em tudo que é lugar. Com o passar do tempo, você já está acostumado com a imagem, já vai lá para o rim colonizar os tubos renais. Talvez fosse interessante eu propor um aluno meu que possa, talvez, fazer alguma coisa com você para acompanhar isso de maneira como você tem feito. Perfeito. Por último, uma coisa que me preocupa sobre dieta. Eu sou avô agora, fico louco, vou lá para a Austrália, fico com meus netos, aqui é uma avó também. Os meninos não tem quem faça mais ele comer as coisas que eu comia, frutas e tal. Eles querem super processado. Eu vejo que lá no filho tem um armário que não vai nem comprar. Ele até não ter dedicado para poder esquecer, ter dificuldade de comprar. O armário está lá, eles vão lá e pegam as coisas. E eu comecei a ver aquilo também para ver, porque eu tinha lido uma palestra na Academia de Ciência, assistido, de medicina, de um professor em São Paulo de epidemiologia que trabalha muito essa história do alimento superprocessado, câncer e uma série de coisas. Então, eu acho que, mas você tocou nisso, quer dizer, não só ver individualizado. Você pega o alimento superprocessado e passa por uma série de processos, né? E adições de coisas para dar sabor, para tornar a gente viciado. Então, eu acho que realmente. E, por último, só um comentário em relação à mãe. E aí, eu acho que a gente, às vezes, critica alguns indivíduos. Eu acho que o Zuckerberg, meu filho trabalhou lá no Facebook, a mulher dele teve um neném, ficou em casa, não era do Facebook, ela trabalhava no outro emprego. Ela ficou em casa. E ele disse, olha, minha mulher teve um neném. Ele ficou, acho que, 2 ou 3 meses em casa. Ele disse, não quero que você venha trabalhar nem no trabalho, nem na sua casa. Eu não sei se ele está mantendo essa política. E aí eu acho que a sensibilidade foi da esposa dele, da Tchan. Né? Essa sensibilidade. E aí você toca numa coisa, realmente, que é o CNPq agora, a semana passada eu tive uma reunião do CNPq, e mais ou menos vai aparecer isso para todo mundo, e as mulheres que tiverem filho, engravidarem durante o período de uma bolsa de pesquisadora, você vai dar um crédito de 2 anos a mais para que ela possa fazer o relatório. Eu acho que a gente tem que ter essa compreensão por tudo isso que você mostra cientificamente, quanto é importante para a mãe alimentar o seu filho. E aí, a gente tem que ter muito cuidado com essas grandes empresas, não vou citar nome aqui para não ser processado, que estimulam colegas nossos, médicos, profissionais, né, a substituir o peito da mãe, né, o leite da mãe, por fórmulas milagrosas, que não é a mesma coisa. Certeza, professor. Parabéns. Obrigado, professor. Obrigado. Não, os pontos são fantásticos. Sobre a CUP... tá. Acho que está na mesma linha do Mitter, então, tá. acho que você Tá. pode responder tudo junto. Claro. Então, aí, na verdade, quando ele falou do rim, aí eu fiquei pensando um pouco... Primeiro, obrigado e parabéns, né? Óbvio. Obrigado. Excelente. Mas aí eu fiquei pensando que a microscopia intravital está mais avançada. Uma pergunta meio naiva. Para que tecidos e órgãos? Eu fiquei pensando em pulmão, o professor Mittermeier mencionou rins. E aí, nesse sentido também, como você imagina que é o futuro disso, já que a gente tem agora transcriptão espacial, a nível de células únicas, então, assim, para onde você acha que o vento está sofrendo no sentido mais técnico, metodológico, pensando em diferentes sistemas ou órgãos para a gente olhar com essas técnicas que você mostrou? Então, acho que a minha pergunta era mais nesse sentido, e parabéns, muito obrigado. Obrigado. Cidade, né? Você tem agora 55 cores. Tá. Sobre a CUP, professor, primeiro, obrigado pelo testemunho. Eu fico honrado de ter um comentário desse de uma pessoa do calibre. Eu não conheço pessoalmente o seu trabalho, mas pelo que o senhor disse, você está no CNPq, tem uma noção muito grande, tenho certeza que o senhor é uma sumidade. Feliz com isso, obrigado por isso. Sobre a CUP, assim, a CUP, na verdade, ela é uma célula muito interessante, porque o senhor está coberto de razão, ela regula, sim, o fluxo sinusoide, junto com uma outra célula perto, que é a célula de Ito, né, que
guarda um pouco de vitamina A ali no fígado, meio que quase que um fibroblasto hepático ali. Isso. E aí, eu tenho um projeto, inclusive, que nessa linha que eu gosto, que é entender o papel da Kupfer sem ser na doença. Para que você tem Kupfer no fígado? Como é que a Kupfer regula funções metabólicas hepáticas, por exemplo? Para entender um pouco mais dela, que é uma célula interessante, justamente porque acho que ela está dentro do vaso, tem essa vantagem dela encontrar com a bactéria, e acho que também para ela regular, inclusive, o fluxo hepático, né? Então, nós temos 2 projetos interessantes. Só um dado que eu acho como médico interessante também. Se a gente mata as células de Kupfer, como, por exemplo, clodronato, qualquer desses bisfosfonatos aí que usa para osteoporose, que você usa para matar a célula de Kupfer também. Você mata a Kupfer, acaba todas as células de Kupfer do fígado. Com 30 dias, volta o mesmo número. Como é que o fígado sabe o tanto de célula que tinha lá antes? E elas voltam para o mesmo lugar dentro do vaso. A minha pergunta é, será que ela volta para o mesmo lugar que ela estava antes? Será que tem uma cadeirinha no sinusóide para sentar? Nós estamos desenvolvendo estratégia para isso. Como é que eu filmo o animal normal, mato a Kupfer e depois filmo ele depois de 30 dias e vejo se naquele mesmo lugar a Kupfer sentou no mesmo lugar. De tamanha fascinação que eu tenho pela Kupfer, o senhor está certo. Essa função de regulação vascular, inclusive, que eu nunca tinha pensado tão claramente, é uma das coisas que eu acho que ela faz sem ser na doença, na função hepática normal, né? E fico feliz de CNPq estar avançando nesse quesito. A gente possa diminuir um pouco a pressão que a mulher já tem suficiente na carreira, né? Isso não pode afetar o planejamento pessoal nem familiar dela, né? Obrigado, professor. Isso. Em relação ao açúcar, por exemplo, a gente tem uma doença, uma forma que a gente chama assim, não é de desnutrição, uma quatschokol. Essa palavra vem, uma palavra africana, porque quatschokol. Então, os meninos geralmente que tinham um quatschokol, para significar, a gente achava que era o menino do cabelo vermelho. Era um menino que estava com cabelo vermelho, que era disso, e ele ficava meio forte, aparentemente forte. Você vai ver que não é forte. E aí, isso depois, se for estudar mais antropologicamente, verificou que era a doença que dá, vamos dizer, no primeiro, depois que aparece o segundo. Mais ou menos isso. O que quer dizer? É a mãe que tem um filho, está alimentando, ele está legal, está tudo ótimo. Abruptamente nasce o segundo, ela tira o primeiro do peito e dá para o segundo. Né? O menino que nasceu tem o privilégio agora. Esse que deixou de mamar, ela passa a dar uma garapa. Que isso? Dá uma garapa, com açúcar, dá farináceo. Então, ele fica completamente edemaciado. Ele não está gordo, ele está edemaciado. E o cabelo fica quebradiço. E essa palavra chama quatschokol. Que legal isso, cara. Não sabia disso, não. Dá uma garapa para a criança, então. Tem um filme Garapa, se você podia passar aqui para os estudantes, um baiano, um Garapa. Não tem nada a ver com DARPA, mas é mais ou menos isso. É garapa, uma garapa que eu falo uma coisa com açúcar, uma papa, com farinha. Um caldo de cana? É um caldo de cana, né? Aqui, na verdade, aqui era açúcar, água, botar açúcar na água. Ah, tá. Aqui. Mas na África é mais farináceo. Mas você sabe que essa introdução do açúcar, primeiro é importante considerar a possibilidade das pessoas. Então, tem pessoas que consomem esse tanto de carboidrato porque é o que é possível. Então, já tem pessoas em posto de saúde que as mães davam uma madeira de refrigerante das crianças porque elas não tinham dinheiro para comprar leite. Então, esse é um outro contexto. Mas nesse contexto hoje de produtos processados, que não se chama nem alimento processado, porque não é alimento, é produto de produto processado. Quando chega cliente para mim, que eu também atendo, porque meu filho, 2 anos, ele não para de comer bolacha recheada. Eu falo que gracinha, seu filho já vai comprar bolacha.
Porque assim, eu não filho não para de comer. Não, é o pai que não para de comprar, porque a criança ela é ensinada. Então, ela não quer falar, porque ela foi ensinada a comer um chocolate. Então, é daí que vem esse hábito de processado. Eu converso muito sobre isso com você, ela fala, não, tem que tratar os pais, não é a criança. Muito bom. E sobre o futuro, a gente tem essas técnicas novas de imagem com vários canais, mas tem uma ideia que eu estou tentando fazer, inclusive com o pessoal com esse bicho, é o seguinte: sabendo que se eu jogar um laser num campo, eu fotoconverto aquelas células, e se eu recuperar as mesmas células que eu filmei e fizer o transcriptoma delas? Aí você tem agora, não uma célula qualquer, mas eu tenho o vídeo dela andando e depois eu sei que é ela. Então, por exemplo, células que se movem mais rápido, células que capturam mais bactéria, células que têm forma diferente, eu consigo agora fazer o seguinte, olha, tá vendo esse vídeo aqui? Agora, esse cara aqui, eu vou te mostrar o genoma dele. Então, esse é o próximo passo nosso. Ninguém nunca fez isso, mas vendo esse bicho na citometria, eu tive a ideia assim, eu vou amanhã para lá, inclusive, tentar resolver essas coisas. Se eu consigo irradiar um animal e achar essa célula depois para fazer o transcriptoma ou o genoma desta mesma célula. E aí nós vamos juntar a imagem com o perfil dela. Acho que em vivo, além de todos os animais que a gente pode modificar geneticamente, tem até animais maravilhosos hoje, né? Apenas a gente não tem tanto espaço para criar tantas linhagens, né? Assim, não é nem dinheiro para comprar, é espaço para criar o bicho, né? Para criar essas linhagens. Manter qualidade. Manter qualidade, manter, né, projetos e tal. Então, acho que esse eu acho que é que eu gostaria de fazer. Ah, tá, desculpa. Tem intravital de quase todos os tecidos. Rim a gente faz, já, se o seu aluno quiser lá, a gente já faz rim. A gente faz, vamos lá, cérebro, olho, orelha, pele, adiposo, fígado, baço, pâncreas, joelho, pulmão. O meio do pulmão é o seguinte, você tem que entubar o animal. Eu não tenho o respirador animal no meu laboratório, mas lá no POU, eles fazem pulmão com respirador e fazem pulmão com janela. Tá? Eu nunca tive demanda para pulmão. Eu basicamente trabalho com fígado só no laboratório. Mas se você colocar Lung Intravital Microscopy, tem até Jove já ensinando a fazer. O difícil é que você tem que parar o animal, você tem que respirar o animal. Então, o que eles fazem? Está respirando, aí eles param, fazem a imagem por segundos, respira de novo. Já tem gente que faz com o animal respirando, com a câmara de sucção negativa, aí aquele pedacinho do pulmão não mexe. Tá? Então, já vi fazer a mesma coisa com intravital de aorta, também com o coração batendo. Tá? Os outros todos a gente faz de rotina. Cérebro a gente faz, na verdade, meninge, a gente abre a calota, tira a calota e faz a meninge. Orelha faz muito para leishmania, inclusive, e é muito tranquilo, você só prega a orelha do bicho com durex e consegue ver na orelha. Pé a gente faz muito, fígado todo dia. Rim também é fácil, você abre uma janelinha lateral, o rim sai. Tem gente que faz rim para ficar mais fácil de ver, faz hidronefrose no rim, para ele ficar grandão, transparente, aí você vê dentro do rim. Mas aí já não é tão fisiológico. Mas esse tecido todo a gente já fez intravital já. Em ouro, já fica muito bonito fazer intravital em ouro também. Você vê os vasos do ouro, muito bonitinho, tá? Pulmão é possível, tá bom? Acho que é a última, Natália. Parabéns, excelente, Gustavo. Obrigado. Você e toda a equipe, sensacional, realmente. Queria só pontuar, eu olhei no chat, se tinha algumas perguntas, só confirmar com o Leandro que o meu celular que acabou me expulsando do Zoom, mas não tinha nenhuma. Mas ótimo, acho que teve uma migração também importante aqui para o auditório. Hoje a gente estava vendo. Então, assim, estou muito feliz de ver o auditório até aqui, esse horário, todo mundo aqui debatendo. E muito interessante ver como o seu trabalho
expande essas possibilidades de discussão, inclusive de aqui, questão de aleitamento materno e tal, que também me interessa muito enquanto mãe de dois. Que amamentou durante anos. Então, trazendo um pouco esse gancho que já que comentou aqui, que a gente estava aqui discutindo, que é uma questão importantíssima de saúde pública, né? Seu trabalho traz contribuições muito importantes em termos de mecanismo, né? Mas existem esses estudos populacionais, né, enfim, crianças, então já tem essa coisa de diabetes na fase adulta, é mais frequente em crianças que foram desmamadas precocemente, estudos de microbiota, né, com fezes de bebês, enfim. Mas ver mecanismo é outro esquema, né? Então, só para reforçar um pouco essa questão do posto de saúde que a gente vê na grande maioria, né, da população brasileira, isso não é muito bem, o cara falando tudo super orgulhoso. O meu filho com 6 meses vai comer mocotó, né? Então, a coisa do miojo, né, biscoito recheado, enfim. Então, traz impactos muito importantes. Mas o que tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o Ministério da Saúde, então, o que preconizam é que sejam 6 meses de aleitamento exclusivo, seja fórmula ou materno. A partir dos 6 meses, existe a introdução, chama de introdução alimentar, né? Então, de 6 meses a 1 ano, o que se preconiza é que o leite ainda seja a principal fonte, que o alimento vá ser introduzido ali até 1 ano de idade. A partir disso, é invertido, né? O leite passa a ser auxiliar de alimentação sólida. Isso é recomendado até 2 anos de idade. E depois dos 2 anos que faça, que é chamada o aleitamento estendido. Mas quando a gente estuda populações indígenas, enfim, que não sofrem tanto essa pressão contemporânea, o mais fisiológico, mas como mais observado, é que seja essa amamentação até 3, 4, 5, 6 anos, como o caso que você comentou do seu tio. Meu tio, né? Então, isso é muito fisiológico para primatas, enfim, e populações humanas que continuam mais integrados, né, distantes dessas questões contemporâneas. Então, que bom que seu trabalho também contribui para esse outro aspecto, né, da ciência. Enfim, minha pergunta mais técnica, Léo acabou também já trazendo um pouco, você também comentou sobre pele, né? A gente tem feito estudos in vitro com queratinócitos, né? A gente está começando a planejar, enfim, esses experimentos em vivo e conseguir olhar isso a gente vai fazer um modelo em orelha. Você comentou muito superficialmente, vocês têm demanda para isso na orelha, olhar Tem. pele, queratinócito? Pele a gente faz flanco, porque a orelha, você tem a limitação dos vasos que estão mais profundos. Quando você faz flanco, que você abre aqui nas costas do animal, assim, você pega os vasos da derme muito claramente. Então, assim, depende do que você quer estudar. Se você quer estudar a resposta imune na pele, eu acho que a orelha é mais fisiológico. Se você quer estudar mecanismos de migração de células em vasos de fácil visualização, tem 2 tecidos que são muito bons. Tem a pele e tem o cremaster, que é um músculo que é uma bolsa que segura o testículo, que é um músculo que aproxima ou afasta o testículo do corpo, porque a espermogênese é feita mais ou menos 3 graus abaixo da temperatura corpórea. Então, o cremaster ele regula essa distância do testículo até o corpo do macho. Aí, quando você abre o testículo, o cremaster é uma bolsa. Quando você abre o cremaster e volta o testículo para a cavidade peritoneal, ele vira uma folha de músculo muito vascularizada. Então, depende da pergunta. Se você quer um vaso para você ver biologia vascular, pele e cremaster são melhores. Mas se você quer estudar a biologia da pele, resposta imune na pele, orelha é muito bom. Tá? Não, a gente tem dois braços de perguntas, depois a gente pode conversar com mais Tá calma bom. para a gente pensar junto em como vocês podem ajudar a gente. Claro, isso é um prazer. Parabéns, mais uma. Obrigado. Uma provocação, própria. Quando você bota o laser, você irradia, você vai irradiar, foi isso? Isso. Se eu irradio uma célula, eu estou criando também uma oportunidade para que eu tenha a quebra da água e gerar espécie reativa de oxigênio. E aí, como é que você controla isso? Eu acho que nesse laser de 405, nessa potência, isso é pouco. Eu não posso dizer que não acontece, eu nunca medi, mas a gente não vê lesão celular com laser dessa potência. Esses lasers, eles são colocados,
um scan rápido e de baixa potência. Por exemplo, o de 405, por exemplo, ele penetra muito pouco na pele. Os de 600 nanômetros penetram mais. Mas, assim, eu acho que existe a modificação celular, tanto que elas mudam de cor, mas eu não sei se essa formação é para matar a célula. Isso. Tá bom? Obrigado. Bom, eu não vou nem dizer se tem mais comentários, porque acho que depois fiz o seguinte. Gustavo, muito obrigado. Obrigado, Realmente eu. Foi fantástico. Muito obrigado, Maísa, pelo curso. Foi muito legal, todo mundo está muito feliz.